Olá, tudo bem com você? O vídeo de hoje é muitíssimo especial porque a gente vai falar de um tema muito legal da prova da OBA, a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Vamos falar sobre a chegada do homem na Lua. Vamos lá. Para começarmos, temos essa pergunta aqui: o homem realmente foi à Lua? Pois então, tem muita gente que desconfia que isso na verdade seja tudo uma farsa, mas a resposta para essa pergunta é simples. Sim, o homem já foi à Lua. O homem, o ser humano, já pisou na Lua. Bom, recordando um pouco aqui sobre a era espacial, como que a exploração do espaço começou. Era a Guerra Fria, certo? Após 1945, após a Segunda Guerra Mundial, houve um grande confronto entre Estados Unidos e União Soviética, mas esse confronto ele não foi armado, ele não foi direto, por isso o nome Guerra Fria. E no meio da Guerra Fria havia uma certa disputa no sentido tecnológico, no sentido científico. Então, muitos dos recursos foram alocados à exploração espacial. E quem foi melhor no início foram os soviéticos, afinal de contas, o primeiro satélite foi o Sputnik 1, lançado em 1957. Ainda no mesmo ano, a União Soviética enviou a cadela Laika para o espaço, 1957. Embora a cadela Laika não tenha sobrevivido, foi a primeira vez que um ser vivo foi mandado ao espaço. E 4 anos depois, 1961, o primeiro ser humano foi enviado ao espaço, Yuri Gagarin, e esse sim voltou com vida, na Operação Vostok 1. Pois então, estava acontecendo a Guerra Fria, estava acontecendo essa disputa sobre quem iria explorar o espaço de verdade, e tudo indicava que a União Soviética estava levando a melhor. Pois então, um pouco depois de Yuri Gagarin chegar ao espaço e voltar com vida, o presidente da época, o presidente americano da época, John Kennedy, muito famoso, principalmente pelo fato dele ter sido assassinado durante o seu mandato alguns anos depois, em 1962, John Kennedy fez o seguinte pronunciamento que eu vou deixar aí para você dar uma olhada. But why some say the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why 35 years ago fly the Atlantic? Why does Rice play Texas? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too. Falando um pouco sobre a Lua. Bom, a aceleração gravitacional da Lua é de 1,6 metros por segundo ao quadrado. Só a título de comparação, a aceleração gravitacional da Terra é perto de 10 metros por segundo ao quadrado, é 9,8 aproximadamente. Bom, a aceleração gravitacional ela é proporcional à massa do corpo, e como a massa da Lua é muito menor do que a massa da Terra, a aceleração gravitacional vai ser menor. Isso tem uma implicação no seguinte sentido: embora a massa do ser humano seja a mesma tanto na Terra quanto na Lua, o peso dele vai ser diferente. Por quê? Porque o peso dele é o produto da massa, da sua massa, certo? Que vai ser sempre a mesma, não interessa se eu estou aqui, se eu estou na Lua ou se eu estou em Marte, vezes a gravidade, a aceleração gravitacional. E como no caso aí a aceleração gravitacional da Lua é muito menor, quer dizer que o peso do ser humano ele fica menor. Em outras palavras, imagina que você pesa aí 98 quilos, beleza? Se você for até a Lua e levar uma balança com você e você for se pesar na Lua, o seu peso vai ser de 16 quilogramas e não 98. Veja, a sua massa ficou a mesma coisa, mas o seu peso mudou por conta da gravidade, beleza? Outra coisa é que a Lua está a cerca de 384 mil quilômetros de distância do planeta Terra, então é bem distante daqui. É um desafio e tanto você chegar lá e explorar. Mais desafiador ainda é o fato de não haver atmosfera, então não há oxigênio na Lua para você respirar. Por isso que todos os astronautas que já pisaram na Lua estavam sempre, com aquele uniforme todo, com aquele capacete, porque não seria possível você respirar sem a atmosfera presente, sem a presença de oxigênio. A Lua ela é bem menor que o planeta Terra, O raio da Lua é mais ou menos 1.737 quilômetros. A do planeta Terra é perto de 6.400 quilômetros, então a Lua é bem menor.
E a Lua também conta com uma variação de temperatura muito grande justamente por não ter atmosfera regulando essa temperatura. Então fica temperaturas negativas, 175 graus negativos, e temperaturas positivas também, como 100 graus positivos. O primeiro homem a pisar na Lua foi o americano Neil Armstrong, em 1969. Mas ele não estava sozinho. Na verdade, foram 3 pessoas ao mesmo tempo até a Lua, né? O Neil Armstrong foi o primeiro que pisou. Então aí você tem os membros da Apollo 11. Neil Armstrong, Buzz Aldrin, que foi o segundo homem a pisar na Lua, e você tem também o Michael Collins. O Michael Collins não chegou a descer, então ele não chegou a pisar na Lua, mas ele estava junto ali, tanto na ida quanto na volta, obviamente. Então foram esses 3 os protagonistas da Apollo 11, a primeira missão da NASA, a Agência Espacial Americana, que levou o ser humano à Lua. E aí você pergunta, Apollo 11? Pois é, Apollo era o nome de um programa de missões da NASA. Então teve várias missões e Apollo 11 foi a 11ª missão. Então você tinha uma série de missões do programa Apollo que era financiado pelo governo. Afinal de contas, a NASA é uma agência associada ao governo. Mas nem tudo começou muito bem. Por exemplo, a missão Apollo 1, que nem tinha como objetivo levar o ser humano ao espaço, ela não foi bem sucedida. Tanto é que esses 3 homens que você está vendo aí na foto, eles morreram durante a missão Apollo 1. Então era uma missão milionária, custou muito investimento, tá? E mesmo assim era bastante arriscado, o que levou à morte desses 3 astronautas. O módulo em que eles se encontravam, inclusive, acabou pegando fogo. Eles até caíram em alto mar, mas não foram resgatados a tempo. Bom, aqui tem umas imagens bem legais que mostram os foguetes que foram usados em diferentes missões da NASA. Apollo 4, Apollo 6, Apollo 8, Apollo 9 e assim por diante. Você vê que os modelos dos foguetes são praticamente o mesmo. O modelo é o Saturno V. Inclusive foi o Saturno V, né, na missão Apollo 11, que levou o ser humano à Lua pela primeira vez. Falando um pouco do foguete Saturno V, porque ele merece sim o seu destaque, ele era um projeto muitíssimo caro. Para você ter uma ideia, o tamanho dele é de cerca de 110 metros de altura. Era um negócio absolutamente gigantesco, tá legal? E só a largura dele era de cerca de 10 metros, então era um negócio muito grande mesmo. Na foto até não dá para ter essa ideia. E o peso desse foguete era de aproximadamente 3 milhões de quilos. Então, para você ter uma ideia, é o equivalente a 500, 600 elefantes. Então, era um negócio muito grande. Obviamente, o custo também era muito elevado. Então, para cada Saturno V que foi lançado ao espaço, estima-se que o custo para produzi-lo foi de cerca de 1 bilhão, eu disse bilhão, de dólares, né? Convertidos na moeda atual. Então, 1 bilhão de dólares é muita grana. A primeira vez que o Saturno V foi lançado, que o modelo do foguete Saturno V foi lançado, foi na missão Apollo 4, tá legal? E na Apollo 6, outro Saturno V, outro foguete foi lançado, mas esse acabou dando problema, tá legal? Ele acabou pegando fogo em algumas partes, então a missão não foi bem sucedida. Lembrando que o custo para lançar um Saturno V é de aproximadamente 1 bilhão de dólares, então é muito dinheiro e você ainda corre um grande risco de não dar certo. Mas apesar de ser bem grande, os astronautas ficavam ali perto da ponta do foguete, porque quase todo o restante era propelente. Propelente é uma mistura de combustível e oxidante. E era muito importante que tivesse bastante propelente, justamente para que o foguete conseguisse alçar voo. Aqui você tem um mapa da Lua. Bom, lembrando lá da nossa aula da Lua, se você não viu, vou deixar aqui para você assistir, porque ela complementa bastante essa daqui, falando sobre as fases da Lua, os movimentos da Lua e assim por diante. O que acontece? A NASA já sabia a região em que os astronautas iriam pousar, que seria ali na região do Mar da Tranquilidade. Se você for procurar um mapa mostrando o outro lado da Lua, dificilmente você vai achar. Por quê? Porque a Lua ela dá uma volta ao redor do próprio eixo no mesmo tempo em que ela dá uma volta ao redor da Terra, né? Então a gente acaba vendo sempre mais ou menos a mesma parte da Lua. E a Apollo 11 foi uma missão muito complexa, envolvia muito planejamento, porque não era uma linha reta, apenas ir e voltar. Para você ter uma ideia, o foguete tinha que orbitar a Terra durante a decolagem, para depois orbitar a Lua antes de alunizar. Não, eu não falei errado, não é aterrissar. Aterrissar é quando a gente está falando na Terra, no planeta Terra, mas quando a gente está falando da Lua é alunizar, beleza? Alunissagem, fica aí a título de curiosidade. E lembrando, nesse meio tempo, que a Lua estava em movimento. E só depois disso, os astronautas podiam retornar ao planeta Terra, beleza? E assim serem resgatados em alto mar.
E essa missão, ela foi longa, ela foi extensa, então levou cerca de 8 dias, tá legal? Afinal de contas, a Lua está bem longe do planeta Terra, não é tão rápido para você ir e voltar. E aí você me pergunta, quantas vezes o ser humano foi à Lua? Quantas viagens foram feitas à Lua? Bom, foram 6. A missão Apollo 11, Apollo 12, Apollo 14, Apollo 15, Apollo 16 e Apollo 17, nos anos que vão de 1969 até 1962. Você deve estar se perguntando o que aconteceu com a Apollo 13. E se você analisar, em 1970 não teve nenhuma alunissagem. Então, nenhum ser humano pisou na Lua no ano de 1970. O que aconteceu nesse meio tempo? A missão Apollo 13 de fato existiu, o foguete Saturno V de fato foi lançado, mas durante o trajeto de ida até a Lua, um tanque de oxigênio havia explodido. E daí, por medidas de segurança, a NASA decidiu mudar o plano e ao invés de alunissar na Lua, o que aconteceu foi que os astronautas eles orbitaram a Lua e retornaram à Terra. Felizmente eles sobreviveram, mas a missão foi um fracasso já que o ser humano não conseguiu alunissar. Mas nas outras 6 vezes, os americanos chegaram até a Lua e colocaram lá a sua bandeirinha. Até hoje, ao todo, 12 pessoas diferentes pisaram na Lua. Algumas mais de uma vez, mas no total foram 12, e todas as 12 foram americanas. Então todas as vezes que o ser humano foi até a Lua, foi por intermédio da NASA, foi por um programa da NASA, a Agência Espacial Americana. E agora a outra pergunta que você deve se fazer nesse momento é, por que a gente nunca mais foi à Lua? Bom, a última vez que a gente foi em 1972, faz muito tempo. Por que a gente nunca mais foi desde lá? A tecnologia evoluiu bastante, a gente conseguiria ir lá de novo e voltar. Sim, o problema é, continua um processo muitíssimo caro e muitíssimo arriscado, que envolve muito planejamento. E não sei se você sabe, mas a NASA ela é uma agência espacial que ela é subsidiada pelo governo, ou seja, ela é financiada pelo governo que tem que investir em outras coisas, como saúde, educação. Não dá para investir tudo na NASA porque senão não sobra para o restante. Então havia uma falta de recursos. A NASA até tinha planejado outras 3 missões Apollo, Apollo 18, 19 e 20, que iria de fato levar seres humanos à Lua mais uma vez. Mas por conta dessa falta de recursos, essas missões foram canceladas. E você deve imaginar que para construir um foguete desse, fora toda a parte de planejamento, os custos são bem elevados, envolve muita gente trabalhando, muita gente planejando, não é tão simples assim. E outro aspecto importante era, agora na Guerra Fria, parecia que os Estados Unidos estava levando a melhor. Então os Estados Unidos já havia chegado até a Lua 6 vezes e nenhum outro país do mundo até hoje conseguiu chegar até a Lua. Então, nessa corrida espacial, os Estados Unidos estavam levando a melhor. Isso fez com que o governo perdesse um pouco o interesse em enviar pessoas à Lua mais uma vez, porque era caro e já não havia tanto sentido, tanto propósito, né? As amostras sobre a composição da Lua já haviam sido coletadas e tudo mais, então não havia muito motivo para voltar até a Lua, sem contar o preço, era muito caro e muito arriscado, você colocava vidas em risco. E outra coisa importante também foi a falta de interesse da população. Os americanos já estavam felizes da vida porque eles eram a única nação que haviam alcançado a Lua. E eles já haviam conseguido 6 vezes, então tinha perdido um pouco o impacto. Mas uma coisa é clara, o ser humano de fato chegou à Lua pela primeira vez em 20 de julho de 1969. Então foi nesse dia a primeira alunissagem do ser humano na Lua. E você provavelmente já conhece aquela frase famosa do Neil Armstrong. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Algumas pessoas acreditam que isso tudo foi uma farsa, né? Afinal de contas, se você olhar pelas fotos, cadê as estrelas? Por que não aparecem as estrelas? Bom, as câmeras da época elas estavam configuradas para focar muito no solo lunar, então a ideia era focar o máximo da nitidez no solo e nos astronautas, beleza? Mas na visão dos astronautas dava sim para ver as estrelas e as constelações normalmente. Perguntam também sobre a bandeira, por que ela estava esticada sendo que não existe ar, não existe vento na Lua? Bom, a bandeira era feita de nylon, mas ela tinha junto consigo uma estrutura que garantia que ela ficasse meio esticada mesmo quando não houvesse vento.
E temos essa foto maravilhosa aqui que foi tirada do solo lunar, mostrando como que é a visão do nosso planeta Terra, vista de fora, vista da Lua, beleza? Vamos agora para as questões da prova da OBA para a gente exercitar um pouco o que a gente viu aqui. Para começarmos, uma questão de 2019 do nível 3, de astronáutica. Olha aí. Em 20 de julho de 1969, o astronauta norte-americano Neil Armstrong se tornou o primeiro homem a pisar na superfície lunar. Item A. Dia 20 de julho de 2019, celebramos o aniversário de quantos anos dessa conquista? Muito bem. 20 de julho, bem tranquilo, é só você observar os anos. De 2019 até 1969, se você fizer essa conta aí, essa diferença vai dar quanto? Vai dar 50 anos. Então faz um pouco mais de 50 anos que o ser humano pisou na Lua pela primeira vez. Item B. Conforme ilustrado na figura, o foguete Saturno V era composto de 7 partes. As partes 1, 2 e 3 são os motores foguetes do primeiro, segundo e terceiro estágios do Saturno V, e a parte 7 representa a torre de escape, sendo todas descartadas no começo da viagem. As partes 4, 5 e 6 constituíram a missão Apollo 11. Escreva nos parênteses abaixo os números das partes do foguete Saturno V que não chegaram à órbita da Lua. Bom, aqui a questão fala um negócio bem interessante do Saturno V, que ele é um foguete composto de 3 estágios, tá legal? E o que acontece? Quando o primeiro estágio, que basicamente só tem combustível, ele é esgotado, ele é descartado, então ele acaba se separando do restante do foguete, certo? Não é o foguete inteiro que chega lá na Lua. A mesma coisa acontece com o segundo estágio, então quando o segundo estágio fica sem combustível, o pedaço dele é descartado, justamente para que tenha menos peso, menos massa indo até a Lua e seja mais fácil retornar. A questão falou pra gente que as partes 1, 2 e 3 da figura, junto com a parte 7, que é a torre de escape, são descartados, e o que vai até a Lua e constitui a missão Apollo 6 são as partes 4, 5 e 6. Ora, quer dizer que as partes 1, 2, 3 e 7 não chegaram à órbita lunar. Então essa é a nossa resposta. 1, 2, 3 e 7. Vamos agora para uma questão que caiu nos níveis 3 e 4. Olha aí. A missão Apollo 11 pousou no Mar da Tranquilidade em 20 de julho de 1969, transformando Neil Armstrong no primeiro homem a pisar na Lua. A imagem ao lado traz o nome de alguns mares e crateras famosas e o local dos pousos das missões Apollo de 11 a 17. Olha aí que legal. Os engenheiros e cientistas da NASA estabeleceram que o pouso da Apollo 11 deveria acontecer pouco depois de o Sol ter nascido no local escolhido, o Mar da Tranquilidade. Pergunta 4A. Baseado no que você acabou de ler, faça um X debaixo da imagem que representa a fase da Lua no dia do pouso da Apollo 11. O local do pouso está marcado em todas as imagens com um círculo branco. Bom, essa daqui é bem tranquila porque é só você olhar e perceber qual imagem apresenta para nós o Sol nascendo naquele ponto, certo? Então o Sol tinha que ter acabado de nascer naquele ponto em que o ser humano ia alunizar, né? Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins. Na primeira figura, olhando da esquerda para a direita, o que acontece? Ainda tem sombra, então o Sol não nasceu no Mar da Tranquilidade. Na segunda figura, se você olhar bem, o Mar da Tranquilidade já começa a ser iluminado pelo Sol. E já na terceira figura, já faz tempo que o Mar da Tranquilidade está sendo iluminado pelo Sol. Então, o pouco depois do Sol ter nascido corresponde à nossa figura do meio, beleza? E é esse o X que a gente tem que marcar. Item B, esse aqui exclusivo do nível 3. Escreva C de certo ou E de errado na frente de cada afirmação. Vamos analisar uma por uma com cuidado. Primeiro, mesmo com o Sol já nascido, Neil Armstrong podia ver as estrelas no céu da Lua. Sim, como a gente viu, embora as imagens, as fotos que foram tiradas lá não mostrassem as estrelas, as câmeras estavam configuradas para focar mais no astronauta, nos astronautas e no solo lunar. Mas sim, dava para ver as estrelas no céu da Lua da mesma maneira que a gente vê aqui na Terra. Então essa afirmação está certa. Segundo, na Lua, Neil Armstrong pesava menos do que na Terra porque na Lua não tem ar. Muito cuidado com essa. O que acontece? A questão ela fala uma coisa que é verdadeira, que Neil Armstrong pesava menos do que na Terra, e também falava outra coisa verdadeira, que é que na Lua não tem ar. O que está errado aqui é o porquê. Como a gente viu anteriormente,
A massa de Neil Armstrong é a mesma coisa, certo? Mas o peso dele é menor, por quê? Porque a aceleração da gravidade na Lua é menor do que na Terra. Então o Neil Armstrong pesava menos do que na Terra por causa da aceleração da gravidade, e não porque na Lua não tem ar, beleza? Muito cuidado com isso, essa afirmação está errada. Próxima. Os astronautas no Mar da Tranquilidade podiam ver a Terra no céu da Lua. Sim, tanto é que a gente tem essa belíssima foto aqui que mostra a Terra vista da superfície lunar. Quarta afirmação. Para os astronautas na superfície da Lua, as constelações eram iguais como vistas da Terra. Sim. Por quê? Bom, você pode pensar que como a Lua está em outra região no espaço, pode ser que as estrelas pareciam estar em outras posições. Só que o que acontece? A gente viu que a distância entre a Terra e a Lua é de cerca de 384 mil quilômetros. Sim, é bem longe, mas em relação às outras estrelas é muito mais perto, né? A estrela mais próxima que a gente tem do planeta Terra é o Sol, e depois o Sol é uma estrela que está a anos-luz de distância, está muito mais longe. Então, por mais que a Lua esteja em uma posição diferente da Terra, como as demais estrelas estão muito, muito longe, elas vão parecer estar nas mesmas posições. Então as constelações vão ser vistas da mesma maneira, beleza? Certo também. E a última diz o seguinte: os astronautas tiveram que trabalhar rápido, pois em poucas horas o Sol iria se pôr para eles. A gente viu na questão anterior que o objetivo era fazer a alunissagem ali no Mar da Tranquilidade logo depois do Sol nascer naquela região. Só que tem um detalhe, não é poucas horas. Por quê? Se você lembrar da nossa aula sobre a Lua, a rotação da Lua em torno do próprio eixo demora cerca de 28 dias. E como a gente viu, a alunissagem ocorreu assim que o Sol nasceu no Mar da Tranquilidade. Então, como a Lua demora muito para girar, demora vários dias para executar uma volta ao redor do próprio eixo, o Mar da Tranquilidade ele fica iluminado por vários dias e não várias horas. Então, assim que os astronautas chegaram, eles tinham na verdade vários dias, se a gente pensasse apenas na iluminação do Sol. Então essa afirmação está errada e a questão está respondida. Agora uma questão de marcar x do nível 4. Olha aí. A necessidade de que o Sol estivesse em um ângulo específico no dia do pouso da Apollo 11 era restritiva, limitando a data de lançamento da missão. Se ela não ocorresse na data prevista, a NASA deveria esperar pela próxima oportunidade para lançar a missão. Sendo assim, assinale a afirmativa correta. A NASA poderia lançar a missão Apollo 11 em qual período? Muito bem, vamos analisar com calma isso daqui. A gente sabe que a Terra ela orbita o Sol, certo? E a gente também sabe que a Lua orbita a Terra. Então aqui temos um desenho para mostrar mais ou menos como que funciona. O que acontece? A NASA queria que o Sol estivesse em um certo ângulo ali em relação à Terra e em relação à Lua, como está mostrado ali no nosso desenho. E esse ângulo ia acabar se alterando bastante dentro de poucos dias, né? Já que a Lua ela dá uma volta completa ao redor da Terra em menos de um mês, em 28 dias. Então a oportunidade da NASA era de poucos dias para aproveitar esse ângulo em específico. Agora imagine o seguinte, a Lua ela deu uma volta ao redor da Terra, beleza? Passou-se 28 dias. Nesses 28 dias, a Terra se movimentou um pouco em sua órbita, mais ou menos assim. Só que o ângulo agora não é mais o mesmo. Por quê? Porque a Terra está numa posição diferente. Então a Lua ela tinha que se mover um pouquinho mais, o que dá mais do que 28 dias, um pouco mais de 28 dias para voltar no mesmo ângulo. Isso nos remete ao conceito de lunação. Lunação é o período entre duas fases iguais da Lua, tá legal? E é um pouco mais de uma volta, é um pouco mais de uma translação da Lua. A Lua dá uma volta ao redor da Terra em 28 dias, certo? E demora um pouquinho mais que isso para que a gente tenha as alterações das fases da Lua, justamente porque a Terra também está realizando um movimento ao redor do Sol, tranquilo? Mas o resumo é o seguinte, depois dessa lunação, a posição da Lua em relação à Terra e em relação ao Sol ficaria igual, então a gente teria mais ou menos o mesmo ângulo de novo. Então seria mais ou menos o que? Uma vez por mês que a NASA podia fazer esse lançamento da Apollo 11 se quisesse ter esse ângulo aí. Então nossa resposta só pode ser aquela do meio, em apenas 1 ou 2 dias de cada mês. Beleza? Para encerrarmos o vídeo de hoje, temos uma questão de 2019 do nível 3, que envolve um pouquinho de cálculo. Olha aí. Para chegar à Lua, o Saturno V usava uma grande quantidade de propelente, combustível mais oxidante.
Item A. Complete a tabela abaixo, com a massa total de propelente embarcada no Saturno V e com o tempo total de funcionamento dos motores dos 3 estágios do Saturno V. Vamos lá, é bem tranquilo, a questão dá para você a massa total em cada estágio e ela quer saber a massa total considerando os 3 estágios. Então é só a gente somar. Veja ali, eu vou deixar os zeros para depois para fazer a conta pensando só nos números que importam, tá? 2.150 mais 450 dá 2.600. 2.600 mais 100, 2.700. Só que tem aqueles 3 zeros também. Então é 2.700.000 quilogramas de propelente. É muita coisa. E o tempo de funcionamento considerando os 3 estágios é só somar tudo também. Veja, 160 com 360 vai dar 520 e 520 com 500 fica 1020. Então temos aí a massa total de propelente do Saturno V e o tempo total de funcionamento dos 3 estágios do motor do Saturno V. Item B. Considere que a massa total do Saturno V no momento do lançamento era de 3 milhões de quilogramas, ou 3.000 toneladas. Qual a porcentagem de massa de propelente do Saturno V em relação à sua massa total? A massa total do propelente você já descobriu na pergunta anterior. Bem simples. Como a questão quer saber a porcentagem, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer a massa total de propelente dividido pela massa total do Saturno V. Então é só a gente fazer essa conta. Propelente dividido pelo total. A massa de propelente, que a gente calculou no item anterior, é 2.700.000 quilogramas. Já a massa total do Saturno V, o item falou pra gente, 3 milhões de quilogramas, beleza? Se você já viu aquele vídeo sobre matemática básica da OBA, da prova da OBA, você já sabe que a gente consegue cortar vários zeros aqui, porque a gente tem uma divisão e tem vários zeros nos números, então 5 zeros em cima cortam com 5 zeros embaixo e a nossa conta fica 27 sobre 30. Se você lembra bem, 27 e 30 eles estão na tabuada do 3, certo? Então eu consigo simplificar de novo, dividir em cima e embaixo por 3. 27 divididos por 3 fica 9 e 30 por 3 fica 10. Isso dá 9 sobre 10. Fazendo essa conta, que é bem fácil de fazer, dá quanto? Dá 0,9, beleza? E agora eu pergunto, como que eu faço para transformar esse número aí em porcentagem? Bom, pensa comigo, se fosse 100% é a mesma coisa que 100 divididos por 100, que é 1, certo? Então o 0,9 vai ser 90%. Tanto é que se você fizer a conta 90 divididos por 100, 90%, você vai chegar no 0,9. Quer dizer que a massa de propelente em relação à massa total do Saturno V é de 90%. Olha aí que legal. E a questão está resolvida. Bem, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que você tenha gostado mesmo. Se você gostou do vídeo, dá uma força, dá um joinha, se inscreve no canal, tem bastante coisa bacana aqui, beleza? E por esse vídeo é isso. Espero muito ter ajudado você nos seus estudos, um grande abraço, tudo de bom e até a próxima!